Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando muito cedo aqui, tá, gente? Às 6 da manhã já estamos entrando aqui na live. Eu é que tô um pouquinho mais cedo. Comecei às 2h50 da manhã. Deus me acordou com uma palavra que eu fiquei assim, meu pai da glória. Ele falou, anota, escreve. Eu falei, passada. Bom dia a todas que estão chegando, Milene, Fran, Lari. Quero já começar a ler a palavra aqui que Deus deu. Está em Salmos 85. O Senhor Deus, tu tens sido bom para a sua terra, fizeste com Israel prosperaste outra vez. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhastes para suas maldades. Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Uau! Faz-me prosperar de novo, ou em outras versões, aviva-nos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Essa é uma palavra de um povo que leu a Bíblia, né? Algumas vezes, às vezes deixa se irritar, porque quando você vai lá ver Israel, né, pisando na bola. Aí ele vai, pede perdão, Deus restaura. Daqui a pouco pisa na bola de novo e restaura. Aliás, estava conversando com uma pessoa, deixa eu só mexer aqui na luz, gente, espera só um minuto. Pronto, consigo enxergar até melhor. Eu estava conversando com uma amizade que eu fiz no Uber. É uma mulher que trouxe uma palavra de Deus pra mim, e aí eu me aproximei dela, a gente pegou, trocou o telefone celular, e eu falei pra ela, e ela tava conversando que o povo de ultimamente, eu falando com ela, parece estar igual o povo de Moisés. Moisés subia pra falar com Deus, o povo sabia que tava lá, mas quando Moisés voltava, o povo já tinha feito ídolo, já tinha feito lá bezerrinho de ouro, e tava adorando. O povo de Deus. Vamos raciocinar assim, pensar melhor, conjecturar isso aqui. Você, durante o dia, com o sol rachando no coco, tinha uma nuvem só em cima do povo, assim, ó. Tipo, brisa total. O sol tá batendo, mas aqui é brisa. E à noite, vem do nada, uma coluna de fogo para te esquentar. E como se não bastasse, o alimento trazido assim na pontinha da mão. Olha o cuidado de Deus. E o que o povo fazia? O povo esquecia. Totalmente. E aí, voltava. Você vai entender o que eu quero falar. Mediante a que eu estava conversando com ela, eu tive essa reflexão e eu vi realmente o Senhor trazendo um discernimento para esse tempo. E eu quero que você que está aqui, faz esse aviãozinho e compartilha. Você que está no YouTube, direciona o canal. Para quê? Porque essa palavra é para mulheres que são sedentas, que querem viver o alinhamento do Senhor, porque nós estamos dentro de uma estação que o Senhor está alinhando o povo. Sem esse alinhamento, a gente não tem como ver Deus. É simples desse jeito. Então isso vale para toda mulher que está machucada, que está ferida, que está sangrando, mulheres que estão precisando mais de Deus, que querem viver o alinhamento, é para elas. Então você encaminha, porque isso vai edificar. Então, ela falou pra mim, a mulher do Uber, falou assim, não, eu discordo, a gente não tá com o período de Moisés. Nós estamos vivendo um tempo onde tá pior que Sodoma e Gomorra, pior que Moisés, pior. Eu falei, eu não tinha me dado conta disso. Eu falei, será que estamos num tempo que é pior? Como é que a gente conseguiu isso? E aí, durante a madrugada, eu tenho um tempo de oração, de meditação, o Senhor falou comigo, observa. Aí eu realmente observei da seguinte forma, gente. Quando Moisés desce e pega o povo fazendo um ídolo, o povo estava adorando a Deus, largava a Deus e ia para Baal. Era assim. Mas o tempo de hoje se tornou pior por quê? Porque as pessoas estão dentro da igreja, das suas denominações, e dentro da igreja, das suas denominações, o que elas fazem? Procuram líderes que afaguem o seu ego, porque elas ficam como mornas. E o que a palavra de Deus diz? Que Deus é um mito morno. Então, refletindo sobre isso, eu falei assim, uau, tem algo muito sério nisso. Então, quando você lê aqui,
em Salmos 85, você vê que eles estão falando, Israel está falando, Senhor, você já nos prosperou, já nos abençoou, faz de novo. Não é errado. Por que que o avivamento vem? O avivamento vem quando a nossa chama se apagou e sem a gente perceber. Nós nos adaptamos às coisas erradas que está caminhando com a gente e ficou um penduricalho dentro de você, por fora, de pecadinhos de estimação, que você vem tocando o barco há alguns anos já, com pecadinho de estimação. E aí, Deus fala assim, só que agora a gente está numa nova temporada. E essa temporada, presta atenção, eu tenho um pequeno resumo. Obediência. Quando você tem a obediência, você está sobre uma submissão. Quando você está sobre uma submissão, você prospera. Quando você prospera, você recebe a bênção do Senhor. E depois disso, você passa pela aprovação. Por quê? Porque Deus quer saber o quanto você está determinado a ter os seus olhos na bênção ou nele. Igual Israel. Por que Israel estava fazendo isso? Porque Israel estava mais desejando a bênção do que a presença de Deus. Israel falava assim, ok, Moisés foi buscar a presença, mas a gente precisa da bênção. Moisés não desce, a gente precisa da bênção. A bênção está aqui, vamos pedir para isso aqui, tá valendo, qualquer um. Às vezes a gente faz isso. Por isso que não existe um lugar, como a gente fala, mediano. Não existe um lugar que você fala assim, ou é bênção ou maldição. Vou explicar por quê. Vamos aqui para a desobediência. A desobediência te leva a uma distração. A distração te leva à rebeldia. A rebeldia, você já perde a bênção. Você já fica sem ela. Ela é retirada de você. Nisso você se torna vulnerável. Quando você se torna vulnerável, o inimigo ataca, né? Porque isso acontece nas nossas vidas. Tudo porque a gente se desconecta do Deus da bênção para ficar conectado à bênção. Às vezes você orou tanto por um relacionamento e hoje você idolatra esse relacionamento. Às vezes você pediu a Deus tanto um carro que agora você tem um carro para ir para onde você quer e você esquece que você pode ir para a igreja. Ou às vezes você está mais idolatrando um ministério do que adorando a Deus. Aliás, uma frase de impacto que me marcou demais foi da Viviane Martinello falando assim, às vezes nós somos extremamente familiarizados com Deus. Familiarizados com Deus e não somos íntimos dele. Então você sabe ir para a rotina diária da igreja, você sabe viver uma vida com todos os detalhes necessários, mas não tem intimidade. Você, mulher casada, ou que está tendo um relacionamento, você consegue ter intimidade com a pessoa a ponto de, pela frequência de voz, no primeiro dia que você conhece, você já sabe, tá triste, tá alegre, tá abatido, tá feliz, tá contente, tá descontente? Quando Deus nos chama para nós termos um relacionamento com Ele, já começa a entender que vai mexer com uma profundidade, chamada até paternidade. Coisa que muitas de nós... Gente, agora que eu tô vendo que o óculos tá sujo. Que muitas de nós fomos atacadas fortemente. Um impacto muito grande na paternidade. Tivemos pais que muitas vezes foram monstros, abusadores. Então, quando você fala sobre Deus Pai, você não consegue acreditar que Deus seja um Deus Pai. Porque o pai te bateu, o pai te espancou, o pai te abusou. Mas olha o nível de relacionamento que Deus quer ter conosco. Sermos filhos, né? Então, a gente voltando aqui para a questão de nós adorarmos a bênção e não ao Deus da bênção, a gente abre essa brecha com a desobediência, né? Então, quanto é necessário o avivamento? O necessário avivamento, olha que interessante. Faz um tempo que eu tenho ouvido de Deus essa palavra. Alinhamento e aceleração. Alinhamento e aceleração. Eu não estava percebendo que Deus estava falando de uma sequência para mim. Para mim eram palavras distintas que eu precisava pesquisar. Aliás, essa madrugada Deus me deu uma revelação tão profunda sobre águias que eu não tinha me dado conta. Para quem não sabe, vou voltar um tiquinho. 2007 eu tive o primeiro vídeo do Instagram, o Encontro das Águias, aquele primeiro vídeo foi uma pregação que eu ouvi da Joyce Meyer que virou minha cabeça. Ali, em 2007, comecei a estudar mais sobre águias. 2009, eu sou abordada pelo taxista lá em Recife, onde ele traz uma palavra profética para mim. E ele falou, escreve a visão. E ele falou, escreve a visão, eu fiz esse quadro. Pode não ser nada atraente para você. Mas tá aqui, ó, 2009, com a câmera ao contrário. Tá 11/8/2009.
E aqui tá tudo que tá acontecendo nos dias de hoje, tá marcado aqui, ó. Né? Eu fiz esse quadro como ele me orientou. Só que eu fiz uma mudança, guardei, ficou até mofado. Não é um quadro para se pendurar na parede, nada de decoração. Era simplesmente escrevendo a visão. Pois bem, e aí Deus me explica nessa madrugada algo que para mim foi assim uma virada de chave tremenda. Por quê? Essa virada de chave, ela fala assim sobre a porção que uma águia tem, e aí eu fotografei. Na verdade é tão profundo que eu preciso desmembrar depois. Mas a águia, eu não sabia disso, é o único animal, eu não tô falando do ave, único animal que encara de frente a serpente. Oi? E eu fui pesquisar sobre isso. Ela tem um nível de ataque que ela fica no alto, observando o solo. E ela vem com as garras dela, que já tem uma escama natural. Então, por mais que a cobra tente picar as escamas dessa águia, ela não consegue trazer veneno para a águia picando a pata. Então, a águia vem com uma velocidade sobre a cobra, agarra a cabeça, vai pela cabeça, certeira, né? A visão dela faz ela ser certeira e com as garras ela dilacera o corpo de uma cobra. É a única que ela tem fragilidade com a cobra, com o veneno. Se a cobra picar, a águia ela morre. Mas a destreza da manobra nos céus, nos ares. E outro detalhe é que ela muda o terreno do campo de guerra. A guerra da cobra no chão, ela vence a águia. Então a águia ela faz o contrário. Ela pega as mais venenosas e arrasta, muda o terreno de ataque. E isso faz com que ela seja 100% certeira. É raro os casos nas pesquisas dos homens de águias que morreram pelo ataque. A não ser quando ela é despreparada. Quando ela é jovem demais e afoita, ela não aprende com os mais velhos. Que revelação profunda existe. Ou seja, águias, o Ministério das Águias especial para vocês, meninas que estão aqui comigo. Um bom dia a todas vocês que chegaram. Vocês que chegaram, entenda uma coisa, é uma capacidade dada com uma destreza, com planejamento, com uma estratégia, com uma unção dada para vencer o diabo. Por isso que muitas vezes quando eu vejo, eu tô pegando um sapato, tirando um sapato, assim, escrevendo Satanás, porque é uma forma da gente colocar exatamente debaixo dos meus pés. Eu vou arrancar tua cabeça, dilacerar teu corpo, mas você não vai mais roubar e deter. Como a gente chega nisso? Como a gente chega nesse patamar? É onde Deus falou assim, o avivamento está trazendo o alinhamento. Por isso que Deus tem falado muito sobre o alinhamento. E você alinhada, você passa pela aceleração. E o que é o alinhamento? O alinhamento é tirar tudo aquilo que entrou na nossa vida e já faz parte da nossa conduta. Sabe uma vida assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou uma vida daquelas assim que você fala, bom, eu tô vivendo a minha vida com esse pecadinho de estimação. 8 anos morando com um cara junto, tá tudo certo, Deus me ama, tô há 8 anos, tô há 10 anos, né? Tô há 20 anos tomando remédio para dormir, para acordar, para comer, para deixar de comer, para ficar alegre, para deixar de ficar alegre. O Rivotril, o médico falou, pode cortar, pode desmamar, mas eu gosto dele, não abro mão do Rivotril. Para quem me acompanha sabe dessa história que foi que aconteceu com uma das amigas. E assim, dentro do próprio encontro das águias, o grupo de mulheres, que a gente termina a devocional, a gente segue para o grupo de oração. Eu observei mulheres incríveis que passaram no grupo, mas que elas olharam e falaram assim, não, eu quero conduzir a minha vida do jeitinho que estava. E eu falei assim, Deus está dando uma nova direção, querida. Não, não vou. Ela resolve sair do grupo, a entrar no alinhamento novo que o Senhor dá. É o Senhor que está dando um tempo, um start geral na nação. Isso aqui não é o grupo das águias. As águias, elas têm essa porção do Senhor. O fogo, a presença, guerreiras, batalha com destreza. Imagina ser o único animal que vence 100% uma cobra. Porque se ela pica... Agora tem um detalhe. Quando a cobra vence uma águia despreparada, porque ela no ataque ela trava as asas e ela vai pro pescoço e sufoca. Isso tem uma revelação tão profunda que vai ser para as outras. Agora, a única ave que ataca uma águia, a única,
É um corvo. Não pode nem se dizer um ataque. Por quê? A águia, ela tem uma dimensão, quando abre as asas, de mais de 2 metros, imensa. O corvo é pequeno, é menor. Então o que ele vem, ele pousa nas costas da águia e ele tenta ficar picando a cabeça dela ali para esmagar o pescoço. É o que o corvo faz. Mas sabe o que a águia faz? Ela não dá a mínima. Ela só faz uma estratégia de voar alto. E nessa altura, subir num espaço que só a águia voa, só ela alcança essa dimensão. Só ela alcança essa altura. E aí o corvo começa a perder o ar. Imagina a altura que essa águia voa. O que eu quero dizer? Há tantas revelações para mulheres dentro disso, sabe? Tanta reflexão, porque Deus está falando assim, existe uma identidade, um DNA que nós carregamos da águia, que só nós mulheres guerreiras vamos carregar. A destreza, o lugar alto que ela fica, o momento que ela se move, o nível, ela é considerada nível de excelência no que ela faz. E Deus está convocando essas mulheres que têm esse DNA, que carregam esse DNA. Por isso que eu falo, pega esse aviãozinho e encaminha para muitas pessoas. E você do YouTube, compartilha, porque Deus está chamando essas águias. O grupo foi criado em fevereiro no Instagram. Em março teve o primeiro encontro, nós estamos para o 4º encontro. Em abril, o profeta Pomini fala assim, eu estou tendo uma visão de águias pelo Brasil e Deus convocando essas aves. Eu vejo as águias voando, eu vejo as asas delas se batendo, é como se elas estivessem passando aqui na minha frente, é tremenda a presença. A águia carrega a presença do Senhor. Mas para nós chegarmos a esse estágio, a gente tem que passar por esse processo. O processo do avivamento, o alinhamento. O que é o alinhamento? É o arrependimento. É arrependimento. Sem isso a gente não consegue ver a Deus. Com o arrependimento, com esse tempo desse arrependimento, a gente vai viver a aceleração. Aquilo que você não viveu em 10 anos da sua vida, através da aceleração do poder de Deus manifesto, você vai viver aquilo que você não viveu em 10 anos, em 1 ano. E aí, finalizando com o que Deus me colocou ali, dentro dessa madrugada, que Ele colocou muitas coisas para destrinchar. Nós estamos, para quem não sabe, dentro dessa jornada falando sobre esse livro, mas hoje em especial, Deus deu essa direção para ser mais específico, trazer alguns detalhes, que é para se despertar. Porque muitas mulheres estão se perdendo no caminho, porque elas não entenderam que vai ser necessário o confronto do caráter, a limpeza, porque aonde Deus quer nos levar, isso que nós trouxemos até aqui não é mais suficiente. Nós temos que ser desconstruída. Isso você já ouviu muitas vezes, mas mais uma vez Deus coloca para que haja essa direção. Então, agora, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Essa é a revelação. É hora de viver em outro patamar da presença. Shekinah. Shekinah significa a glória de Deus manifesta. Presta atenção, é quando você e eu damos condições para a glória dele se manifestar. Eu vou repetir. Shekinah é a glória de Deus manifesta. É quando eu e você, quando eu falo eu e você, é porque eu tô falando começa em mim. Nós demos condições para essa glória se manifestar. Não tem como nós vivemos sem a gente não viver esse coração derretido. Essa identidade restaurada. A paternidade, principalmente, nós criamos uma construção, dia a dia, de um relacionamento tão profundo em Deus. E nisso nós vivemos esse tempo de ouro refinado, ou seja, sermos atingidos pelo fogo. Vestes e roupas brancas, ou seja, vivemos pela pureza e santidade. Passarmos pelo colírio. O colírio é enxergar o mundo espiritual e a águia as enxerga longe. É por isso que a destreza dela de vencer uma cobra, a mais venenosa do planeta, coisa que animal não consegue fugir, nenhum consegue, porque o ataque dela trava a cabeça e rasga com o bico dela o corpo, dilacera. Perde na hora. É eficaz. É o animal mais eficaz do planeta contra a serpente. Você consegue, mulher, entender o que Deus está falando para nós? Eu não tinha noção disso, gente. Para quem sabe que chegou aqui agora, 2007, eu comecei a... Mas nessa madrugada você fala assim, é
autoridade que eu dou. E para isso a gente tem esse caminho, dessa manifestação da glória. E olha que interessante. Quando ele manifesta a presença dele, ele também manifesta o poder. No segundo encontro das águias, eu fui debaixo de muitas lutas. Eu não vou entrar no detalhe aqui, quem já tá lá no grupo já ouviu eu contar as dificuldades que foi fazer o segundo encontro das águias. Mas também foi o manifestar de Deus. Eu me recordo, para quem está aqui no segundo encontro, que está aqui na nossa devocional, sabe, quando eu peguei o microfone e comecei a cantar: haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. A atmosfera mudou num nível, a atmosfera mudou num ambiente que eu falei: Jesus, o que é que está acontecendo? Ocorreu uma diferença entre a glória do Senhor chegar e te pegar desprevenido. Você já viveu esse momento? Que você está cantando, de repente a presença dele entra, de repente muda todo o estágio. Você fala: meu Deus, o que aconteceu? É algo que você é surpreendido. E quando eu estava cantando, a glória veio num nível tão grande, tão palpável, que eu me recordo que eu fiquei 3 dias sem poder ouvir essa música, que eu ouvia, já chegava, entrava a glória de novo. Fiquei sobre êxtase da glória do Senhor. Deus quer fazer isso com todas nós, não é comigo somente. Eu não sou bambanzinha, não. Deus está dizendo que algo você vai fazer, que você vai trazer uma nova condição da manifestação da glória do Senhor, que a glória vai vir sobre você num estágio tão grande que você nunca experimentou. Tudo que você viveu de maravilhoso não se compara ao que vai chegar. Mas começou por onde? Pelo arrependimento. E esse arrependimento traz a aceleração. E aí, finalizando com o que Deus falou nessa manhã, vou pegar aqui a tela no outro celular, aqui. Dado condições para manifestar a presença, nós vamos dar essa condição. Vamos orar para que nós tenhamos esse coração de dar ao Senhor as condições que Ele quer para manifestar. Porque às vezes vai acontecer coisas que você fala: Deus, mas eu sempre carreguei isso, nunca teve problema. Porém, o novo estágio pede isso. E quando Ele manifesta a presença dEle, o poder dEle vem. E quando trabalhamos para Deus, olha que forte isso. Essa é uma palavra que veio, que eu entendi a profundidade dessa revelação. Quando trabalhamos para Deus, trabalhamos com o poder dele emprestado. Eu vou repetir. Quando você trabalha para Deus, você trabalha com o poder emprestado. Ele te dá acesso ao poder. E é um poder, gente, que não é... Oi, tudo bom? Não! É um poder que entra, muda a circunstância, muda a estação, muda o estágio, te leva para um nível de cura, te leva para um nível de libertação, te leva para um nível de avanço, te leva para um nível das alturas, aonde aquelas pessoas que estavam ao seu redor vão falar assim: quem é você? Você vai ter que fazer um novo RG. Saulo viveu isso, se transformou em Paulo. Pedro viveu isso, de Simão chamou Pedro. E Deus quer fazer isso com as águias, Deus quer fazer isso com a tua vida, Deus quer fazer isso conosco. E é necessário esse mover. Onde ele escolhe manifestar a presença, você que cria essa condição. Então, dentro desse mover, dentro desse momento que somos levados a uma distração, a distração nos leva, eu vou repetir, olha o que o diabo tem feito com as nossas vidas nesse tempo. Deixa eu ver, a anotação está aqui. A desobediência, que leva à distração, a distração que leva à rebeldia, que faz perder a bênção, que nos faz tornar-nos vulneráveis e o inimigo vem e nos ataca. Não existe um terreno neutro. Ou você está com bênção ou você está com maldição. Simples assim. Se você está vendo um período de maldição, é porque você está passando por um período de desobediência. Se você está vendo um período de obediência, você vai começar a atrair todo esse processo. E quando você chega no ápice da bênção, sabe picos e vales? Você vai precisar descer para o vale para sentir, dentro desse momento, ser provado para falar: você ama a Deus ou a bênção? Você quer mais a presença de Deus ou quer mais a bênção? Deus está chamando a gente para esse amadurecimento. Eu quero fechar com a frase da Viviane Martinello, mais uma da Viviane Martinello. Deus não nos chamou para nós sermos mulheres para andar com uma boneca na mão.
Não somos mais crianças. Deus nos chamou para andar com uma espada. Nós falamos sobre isso ontem e está latejando dentro do meu coração. Tá batendo dentro do meu coração. Nós precisamos viver esse tempo de uma transformação tão tremenda que esse processo de desobediência seja limpo das nossas vidas. E para ele ser limpo, nós precisamos nos quebrantarmos, nos darmos essa condição para que o fogo, a presença, vestes limpas, visão no mundo espiritual sejam ativados de uma forma tão tremenda que o novo do Senhor venha através de um fogo que nos mude de dentro para fora, a ponto das pessoas falarem assim: quem é a Fabiola? Quem é a Fran? Quem é a Andréia? Quem é a Milene? Quem é a Paula? Como é que isso aconteceu na sua vida? De que forma isso aconteceu na sua vida? Então que você queime por isso. É só você que pode impedir isso de acontecer. Mas é só você que pode dar permissão. Saia de uma vida doente, medíocre, escassa, rasa, para ir para uma vida mais profunda. Voe alto. E o voar alto, a galinha não consegue, ela não quer. Ela se deixa ser esmagada por qualquer um. Ela não tá no topo de uma montanha. Ela não tá no topo dos mais fortes. A águia está. E das aves é a mais forte. Deus está te preparando. Você chegou até aqui, não foi acidente de percurso, foi Deus que te trouxe. Pode ter certeza, o nosso grupo de oração, nós temos um tempo de oração e nós estamos indo agora para essa sala de oração. Clica no link da bio do grupo do Instagram, o Encontro das Águias. E lá nós teremos um tempo de oração. Eu oro para que nas nossas vidas haja esse alinhamento com os céus. Nós precisamos desse avivamento. Nós nos perdemos dentro de tantas afazeres, tantas coisas para fazer, tantas situações, e a gente perdeu toda a ordem. A gente fala que ama a Deus sem a gente nunca ter lido essa Bíblia inteira. Não fecha a conta. Mas agora chegou o tempo de nós nos ativarmos a isso. Então, desperta tu que dormes. Você que está assistindo essa devocional, você que está no YouTube, compartilha essa palavra. Porque isso vale para todas as mulheres que têm esse chamado para ser mulheres águias. E tem muita revelação em cima do que o Senhor mostrou essa madrugada. É tanta coisa que a gente vai desmembrar isso nos próximos capítulos. Que você esteja conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos agora seguir para o nosso grupo de oração. Já entra lá no grupo de oração, clica nos 3 pontinhos, já deixa lá a mensagem sobre o que você quer que nós oremos umas pelas outras. Mas vamos viver esse tempo novo no Senhor, amém? Amo vocês, um beijo, um bom dia, até amanhã. E que você que está aqui no Instagram, clica no link e vamos lá. Vamos voltar para o grupo do WhatsApp, onde nós vamos estar meditando sobre a palavra, orando sobre isso. E faz só aviãozinho, compartilha, ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amo vocês, beijo, até mais.